Eu quero continuar nessa sequência de palavras que temos ministrado nas últimas semanas a respeito da nossa concupiscência de vencer o pecado. E o tema de hoje é: chega de pecar, amém? Chega de pecar. Todo problema do homem para o próprio homem, para com Deus, se origina na prática do pecado. Se não houvesse pecado, o mundo seria maravilhoso. Na nossa vida, os problemas da nossa vida, da nossa casa, é pecado. São os pecados. Pecado que um pratica, que o outro pratica. Pecado que pessoas ao nosso derredor praticam. O pecado é a raiz de todos os males. O pecado, ele destrói o homem. O pecado, ele destrói a família. O pecado, ele destrói a sociedade. O pecado está destruindo o mundo. Nós precisamos começar a falar para as pessoas: chega de pecar. Chega de pecar. O pecado, ele precisa ser extirpado da nossa vida. Nós, como filhos de Deus, precisamos ser santos, e o pecado precisa ser extirpado da nossa vida. A palavra de Deus diz claramente lá em 1 João, capítulo 3, versículo 9, vem falando que aquele que vive na prática do pecado, ele não é nascido de Deus. Quantas pessoas não são nascidas de Deus ainda? Quantas pessoas ainda não têm uma nova vida, ainda vivem na prática do pecado? E é por isso que o mundo está tão ruim. É por isso que as coisas estão tão ruins, porque o pecado, o salário do pecado, Romanos 6, 23, é o quê? A morte. Sabe, quando você aprende na sua vida a dizer não ao pecado, você salva a si mesmo. E eu falo que você só vai aprender a dizer não ao pecado na sua vida com a ajuda do Espírito Santo. Por isso que eu não estou dizendo que você se salva, mas porque você escolheu ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que te capacita a dizer não ao pecado. Quando você diz não ao pecado, você salva a sua vida, você é salvo do inferno, você te faz bem em todo o tempo, e você está conectado com Deus, porque o pecado faz separação o quê? Entre Deus e os homens. Eu sei que é muito difícil parar de pecar para muitas pessoas, e eu quero dar hoje um segredo de como parar de pecar. Eu quero ensinar a você a maneira de Deus, o modo de Deus de viver, de agir, para que você pare de pecar. Eu sei que tem pessoas aqui que não conseguem deixar de falar uma mentirinha. Não conseguem parar de ver uma pornografia. Não conseguem parar de fazer negócios ilícitos. Arrumam desculpa para os seus pecados. Não conseguem ser gentis, amáveis, pacientes, bondosos, temperados. Não conseguem ter domínio próprio. Tudo isso é pecado, quem não consegue. E a pessoa fala: pastor, mas eu quero mudar, eu gostaria de mudar, e eu acredito. E se você me ouvir atentamente hoje, biblicamente eu vou te falar como acabar com isso na sua vida. Amém? Porque a Bíblia tem resposta para tudo. Sabe, nós estamos sempre de olho no pecado, mas o pecado não vem primeiro na vida do homem, mas sim o desejo de pecar. Pecado é consequência, não é origem. Vamos dizer isso? Pecado é consequência, não é origem. Esse é já um ponto que você precisa que a sua ficha caia. As pessoas falam assim: eu tenho problema com pornografia. Pornografia é consequência. Você tem um outro problema que te leva a isso. Eu tenho problema com ira. Ira é consequência. Você tem um problema interior diferente que aponta para isso e que te leva a isso.
Eu tenho problema nessa área X. Quando você aponta o pecado como seu problema, você não vai conseguir acertar o alvo, porque ainda que você corte esse fruto, aquilo que gerou o fruto continua lá para gerar de novo. Sabe aquelas pessoas que falam, eu sempre caio na mesma coisa, eu sempre repito o mesmo erro, porque ele não está lidando da maneira correta com os seus problemas. Sabe, irmãos, a pessoa que é nascida de novo tem uma vida diferenciada, especial, porque o Espírito de Deus o convence do pecado, da justiça e do juízo. E a pessoa que é nascida de novo e tem o Espírito de Deus, ele é abençoado, porque ele recebe a aprovação de Deus. Quem peca não tem a aprovação de Deus. Aquele que nasce de novo, abandona o pecado, esse recebe a aprovação de Deus. E quem recebe a aprovação de Deus, a graça de Deus vem sobre ele. E é a graça de Deus que vem sobre nós, que nos enriquece, que nos abençoa. Lá em Provérbios capítulo 10, versículo 22, Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor é que enriquece e Ele não acrescenta. Em outras palavras, quer ter uma vida boa? Quer ser próspero? Você precisa da bênção. Para ter a bênção, precisa andar em santidade. Para andar em santidade, precisa dizer não ao pecado. E para dizer não ao pecado, você precisa tratar com o seu interior. Para tratar com o seu interior, você precisa do Espírito Santo, numa relação com Ele, de tal maneira que Ele te convença do pecado, da justiça e do juízo, e que Ele te guie para fora do pecado, para uma nova maneira de pensar, porque as suas ações são frutos do seu pensar. O seu pensar são frutos de uma constituição, né, que você foi agregando pensamentos que te levaram a conceitos. Você vai agregando conceitos que te levaram a pensamentos, a ideias, a formatações de ação. O Espírito Santo precisa mudar isso nas nossas vidas. Então a palavra diz que abençoado é o homem que resiste à tentação. Fala, abençoado é o homem que resiste à tentação. Quer ver isso? Abre aí a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 12. A palavra é muito clara nisso. Diz que abençoado é o homem que resiste à tentação, porque tendo ele sido posto à prova, ele vai receber a coroa da vida que o Senhor prometeu para aqueles que o amam. Em primeiro lugar, para você ser um vencedor, você precisa amar a Deus, porque na maior parte a tua carne vai lutar contra o Espírito, mas por causa do seu amor por Deus, você vai resistir à carne e vai dar lugar para o Espírito. Por conta do quê? Por conta do seu amor por Deus, porque você não quer desagradar a Deus, você busca a vontade de Deus. A vontade de Deus é oposta à vontade da sua carne. Você subjuga a sua carne à vontade do Espírito, porque amar a Deus é maior do que amar a si mesmo. E aí você resiste à tentação. Quando você resiste à tentação, você é abençoado. Você passa na prova. Sabe? A palavra de Deus diz lá em Hebreus 4,15. Hebreus 4,15 que em tudo Jesus foi tentado, em todas as coisas. Por que Jesus não caiu? Porque ele amava a Deus. Ele sempre que ia cair, ele lembrava de Deus. Força de expressão, é lógico. Eu não disse que ele ia cair, nem que ele quis cair. Mas sempre que ele era tentado, ele lembrava do Senhor. Né? Sabe, irmãos, versículo 13 de Tiago, capítulo 1, fala que homem algum, ao ser tentado, ele pode dizer que por Deus ele foi tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhum homem ele tenta. Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhum homem ele tenta. Mas cada homem é tentado. Eu e você, nós somos tentados
quando nós somos atraídos e seduzidos pela nossa própria concupiscência. E depois de havendo a concupiscência concebida, ela gera o pecado, e o pecado, sendo consumado, ele vai gerar a morte. Nós precisamos prestar atenção. O que é concupiscência? Concupiscência é um desejo forte que vai na direção oposta a Deus. Todo desejo forte em nós que se opõe à vontade de Deus é concupiscência, né? Então ele fala, continuando na explicação lá do versículo 1, que abençoado é o homem que resiste à tentação. No versículo 16 ele fala assim: não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. De sua própria vontade gerou-nos pela palavra da verdade, para que fôssemos primícias das suas criaturas. Quer dizer, porque eu amo a Deus, eu tenho consciência de que eu agradando a Deus eu sou abençoado. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Vem do alto, vem de Deus. Como está aí no versículo 17, quer dizer, quando eu resisto ao pecado, eu venço ao pecado, eu agrado a Deus, eu sou abençoado. E aí toda dádiva e todo dom, quer dizer, toda capacitação que eu preciso para realizar as coisas, vem da parte de Deus para mim. Por isso que eu não posso errar, por isso que eu não posso cair em tentação, por isso que eu não posso mandar mal na sua vida. Eu vejo as pessoas correndo atrás, e muitas vezes pecam para correr atrás. Só que o salário do pecado é o quê? A morte. Não, lembra que o abençoado, a bênção faz o quê? Ela corre. Esqueceram já? Ela corre atrás dele. As bênçãos o perseguem. Então você precisa entender que eu preciso dizer não ao pecado. Eu preciso ser aquele cara que pare de pecar e fala: cara, o pecado não mais vai ter domínio, não mais vai ter espaço na minha vida, porque eu vou agradar a Deus de tal forma que eu serei abençoado em tudo o que eu fizer. Irmão, você precisa entender que há um Espírito dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus, se você é nascido de novo, que ele te ajuda a saber o que é pecado e como vencer o pecado. Só que se você não tira tempo para orar, tempo para meditar, tempo para se autoavaliar, tempo para se criticar, você não vai mudar. Sabe, vamos lá. Concupiscência é um desejo forte e pecaminoso que nós temos. E o pecado, que é o resultado da minha concupiscência, porque eu caio em tentação por causa da minha concupiscência, o pecado, ele é a atitude. O pecar é a realização de um desejo. Fala, pecar é a realização. Então, em outras palavras, a sua vontade, os seus desejos é que fazem a programação das suas atitudes. Estão entendendo? É uma aula aqui que eu estou te dando. Voltamos para o exemplo que eu dei. O cara foi lá e pecou. Ele foi lá e brigou com uma pessoa. Ele falou coisas que não deveria ter falado. Ele fez coisas que não deveria ter feito. Ele foi agressivo. Ele cometeu um pecado. Esse pecado veio a acontecer por conta quer dizer, há um desejo nele tendencioso à ira, à raiva, à gritaria, à facção, à dissensão. Porque a Bíblia fala que essas são as obras da carne. Há um desejo nele forte nessa área. E esse desejo programou para que ele tivesse aquela atitude. Então, se nós trabalharmos os nossos desejos, nós iremos mudar as nossas atitudes. Olha onde está o erro. Explica para mim, pastor, onde está o erro. O erro está aqui, ó. Você quer mudar a atitude sem mudar o desejo. Você não vai conseguir nunca. Porque a sua atitude não é a origem, a sua atitude é o resultado. A origem está no desejo.
Então, se você não começar a trabalhar... E o desejo está onde? O pecado, o que a Bíblia fala? O contamina o homem. É o que entra no homem? É o que? Por que não é o que entra? Porque tudo que entra, eu posso escolher por que filtro passa. Alô, quem está comigo? Concorda que tudo que entra, eu posso escolher que filtro que vai filtrar aquilo? Eu posso pegar... A Bíblia fala, ouvi tudo e retém o que é? Então não é o que entra, eu posso ouvir, ver e falar, isso não presta, 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 isso não presta. O filtro jogou fora o que não presta. Por isso que a palavra fala, se há trevas em ti, quão grandes trevas. Mas se você tiver luz, todo o teu corpo será. E as suas obras vão ser o quê? De luz. Se há trevas, obras de trevas. Se há luz, obras de luz. Quando entra as trevas, o que eu faço para ela? Eu rebato com a... Toda vez que eu boto luz sobre as trevas o quê? Se dissipam. Então, se eu não controlo o processo interior da minha vontade, eu não controlo os meus desejos e muito menos as minhas atitudes. Então eu preciso sempre estar com o meu filtro ligado daquilo que entra, processar isso, jogar fora o que não é de Deus, rejeitar o que não... Isso é negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Isso é apartar-se da aparência do mal. Você, quando tem essa postura, o que você está fazendo? Você está filtrando tudo aquilo que alimenta o seu desejo. Alimenta o seu se alimentar o desejo, irmãos, esquece. Uma vez eu vim com um irmão que morava no interior dos Estados Unidos. E lá não tinha praia. E aí nós fomos aqui na praia. E o cara não está acostumado com a praia. Aquele redneck, só vive na fazenda, cheio de roupa, né? Chegamos na praia. Quando ele chegou na praia, eu acho que ele teve a sensação, quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil e viu aquele monte de índio. Ele chegou na praia, ele olhou assim, olhou para a gente assim, tipo, o que está acontecendo aqui? O povo tudo seminu na praia. Nós ficamos um pouquinho na praia, ele, dá para ir embora? Eu estou desconfortável, isso aqui não está legal. É um pastor. Eu falei, também não gosto de praia. Também não vou na praia. Não acho nada agradável o ambiente da praia para mim. Nossa, pastor, você é um homem muito esquisito. Não, eu acho esquisito tanto bumbum de fora. Eu acho esquisito tanta libidinosidade, tanta erotização, tanta sensualidade, tanta falta de pudor, tanto desequilíbrio emocional. Eu vejo tanto demônio na praia quando eu vou, que eu prefiro voltar para a igreja. Eu não tenho prazer. Eu tenho dó das pessoas. Eu olho certas mulheres, eu tenho dó delas. Dá para ver estampada a rejeição e a futilidade delas. Eu vejo homens tão sem identidade, que a única identidade que ele tem é um tanquinho, que ele... E ainda bota os penduricários dourados, com a sunga branca. Eu falo, só Jesus na vida desse coitado para livrar ele desse mal. A identidade dele não vai durar 50 anos, porque depois dos 50, 60, eu quero ver manter essa pose. Nem sei porque eu estou falando disso. Acho que tem muita gente aqui indo na praia errada. Acabei com a praia. Não era a minha intenção, mas é também. Irmão, mantenha seu filtro ligado. Sem perceber, deixa eu te falar, sua mulher não vive para a academia.
A sua mulher vive para você, para o seu filho, para a família, para Deus, para tudo. Aí você vai na praia, vê aquelas moças e você quer olhar para a sua mulher e quer uma mulher igual em casa. Não dá para ter tudo. E eu não estou desprezando as irmãs, estou falando que tem mulheres ali que são esculturais, literalmente. Elas vivem em academia 2 horas, 6 horas, plástica e personal e tudo aquilo. Elas se moldam para se expor. A sua esposa não está moldando para se expor. A sua esposa está moldando para te amar, cuidar de você, da sua família e servir a Deus. E aí o coitado, ele vira um coitado, escravo de uma imagem. Ele vai lá, olha aquilo e quer comparar. Não se compara coração com carne. Não estou dizendo que devemos ser relaxados de forma alguma. Muito pelo contrário. Cuidar do corpo é o templo do Espírito Santo. Deve ser feito com todo zelo, precaução, mas entendamos. Voltando para a pregação. Boa parte de tudo que a gente vê ali é concupiscência dos olhos, é concupiscência da carne, é soberba da vida. Tem a ver com carnalidade, tem a ver com vaidade, com orgulho, com desejos escusos muitas vezes. Estou fora. Eu quero ser santo como o Senhor é santo. Tiago capítulo 1, eu pedi para vocês abrirem. Abriu? Vamos ler a partir do versículo 14. Olha só. Cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Quer dizer que eu sou tentado quando eu sou atraído, quando eu sou seduzido pelo meu próprio desejo forte. Eu gosto de marcar na minha Bíblia aqui, ó, desejo forte do lado ali de concupiscência. E depois de haver a concupiscência, o quê? Concebido. Quer dizer, a concupiscência, ela pode conceber ou não. Eu vou decidir se eu vou alimentá-la ou não. Havendo concebido, quer dizer, aquele desejo, ele toma as rédeas da minha vida e me faz cumprir, ela gera o pecado. O pecado, sendo consumado, ele gera a morte. Então vamos traduzir este capítulo 1 aí, de Tiago, o versículo 14, o fim do 14 fala da concupiscência, que é o desejo forte. O fim do 15 fala que gera o pecado, é a atitude. E o pecado sendo consumado gera a morte, é a consequência. Sabe qual é o problema do homem? Preste atenção, vou te dar um segredo aqui. Nós sempre Errei a palavra. Nós sempre nos concentramos no pecado. Pecado é a atitude. Lembra? Pecado, a concupiscência, desejo forte. Pecado, a salário do pecado, consequência. Desejo, atitude, consequência. Desejo, atitude, consequência. Você está sempre focado na A. Se você aprender a colocar os seus olhos no desejo e na consequência, você consegue lidar com a sua atitude. Um exemplo, o cara que adultera, vamos dizer, o cidadão lá, ou o jovem solteiro que fornica, tem relações antes do casamento. Por que ele tem a relação ou por que ele adultera? Ter a relação e adulterar é a atitude. O desejo, porque enquanto ele não fizer, for só um desejo, ele está sendo o quê? Atraído e seduzido, mas ele ainda pode resistir. Certo? Ele pode resistir. O que diz lá no texto que nós lemos, homem? Abençoado é o homem que o quê? Resiste à
Abençoado é o homem que resiste à tentação. Então, resistir à tentação é uma bênção. Eu não estou falando que ninguém pode ser tentado, sendo que mais para frente eu vou mostrar para vocês que você pode chegar a um nível de santidade, de comunhão com Deus, que você vai ter tanta revelação da consequência que automaticamente você já refuta todo o desejo e você começa a não mais querer aquilo, ainda que aquilo já tivesse sido algo intrínseco na sua carne e que você praticou deliberadamente antes do Senhor. Mas será uma mudança da sua mente, como está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então vamos lá. Eu acho isso muito importante. Vamos ao cara que adultera ou fornica. Se ele pensar, cara, estou com muita vontade de sair com essa moça, estou com muita vontade de sair com essa mulher. Ele está tendo uma tentação. Ele está sendo seduzido e atraído pela sua própria concupiscência. Ele pode resistir. Se ele resistir, ele venceu. Deus vai falar para ele, cara, gostei. Parabéns, vou te abençoar. Se ele tiver a atitude e cair, qual que é a consequência do pecado? A morte. Ele vai estar trazendo maldição para o casamento dele. Depois eu posso explicar isso, se ele é solteiro. Não é maldição no sentido... Vamos tirar a palavra maldição, senão os teólogos vão ficar pegando meu pé. Parece que não pode falar uma palavra que eles só estão procurando defeito. Tá, não é maldição, mas é toda vez que você tem relações sexuais antes do casamento, você já está recebendo interferência de memória para dentro do seu casamento, aonde você estabeleceu parâmetros de relação para dentro do seu casamento, que vai se tornar páreo para a sua realidade de casamento. Em outras palavras, se você só comeu um bolo de chocolate na vida, aquele é o melhor bolo de chocolate da sua vida. Se você comeu diferentes bolos, agora você tem padrões de comparação para o bolo. Muitas pessoas entram no casamento com tantos padrões de combinação na sua vida, que ele não consegue ser feliz com aquilo que agora ele escolheu para ser só dele. Porque ele tem tantas referências interiores de padrões, de comportamento, dentro da própria relação, que ele não consegue desvincular os padrões anteriores ao novo padrão que é obrigatório dele, uma vez que aquela é a única mulher dele, é o único marido dela. Então, quando Deus fala para nós não fornicarmos, não é porque Deus quer ser chato, é porque Deus quer proteger você para ser feliz no seu casamento. E ser feliz no casamento é estar satisfeito por completo. E você fica satisfeito por completo quanto maior for a realidade que você tem daquela satisfação, sem interferência de qualquer outra satisfação que pode comprometer a grandeza daquela realidade. E também dentro daquilo que você teve anteriormente a sua relação, em relação ao que você tem hoje, pode interferir sim por questões de memória, porque memória gera sentimentos, sentimentos gera vontades e desejos, que uma linha de comparação, e isso pode interferir totalmente na sua satisfação. Então é por isso que nenhum jovem deveria ficar se beijando ou tendo relações sexuais antes do casamento, porque isso interfere na qualidade do seu casamento, assim como o casado, para obedecer a Deus e honrar o casamento, não deveria ter nada fora também. Mas é outra pregação. No curso de maturidade a gente fala sobre isso. Ok? Só que você precisa entender que ele vai ter problemas, tanto o solteiro como o casado. O casado deveria pensar, se eu for descoberto na minha traição, eu acabo o meu casamento, então não vale a pena. Eu refuto o desejo por conta da consequência. A maioria nunca está pensando no desejo nem na consequência, só está pensando na atitude. É igual o cara que tem uma empresa a vida toda, de repente ele tocou a empresa com seriedade, com responsabilidade, com integridade a vida toda, e certa altura do campeonato alguém aparece com uma proposta ilícita para ele, ele vai, aceita a proposta ilícita, eu já vi muitas vezes isso acontecer, aceita aquela proposta ilícita que tem a ver com a concupiscência dele, o desejo de ficar rico, ele aceita aquela proposta, ele acaba cumprindo aquele trato errado, que é a atitude, e ele perde a empresa. Ele deveria pensar, cara, depois de 20 anos, 30 anos construindo uma história na minha empresa, eu não vou arriscar tudo por conta de um dinheirinho a mais, ou de um dinheirão a mais. Não vai valer a pena, porque gera a morte.
Então, quando o cara ele vai para a atitude sem filtrar o desejo e sem checar a consequência, é muito mais fácil de cair. Então você precisa acordar para isso na sua vida. Ah, pastor, eu tenho um pecado de estimação. Ninguém sabe, mas eu sempre tenho isso daqui. Você tem um problema no seu interior em relação aos seus pensamentos, aos seus desejos, que você precisa tratar imediatamente, senão você nunca vai acabar com esse pecado na sua vida, porque esse pecado ele é uma atitude, ele é uma ação posterior a algo interior. Pare de cortar o fruto, vamos na raiz. Todo mundo quer lidar com o fruto, nós precisamos lidar com a raiz. A árvore se conhece pelo... O que é importante? O fruto? Não, irmãos, é a árvore. Sem a árvore não tem o fruto. O foco não está no fruto. O fruto só declara quem ela é. A gente está sempre se preocupando com os frutos, ao invés de se preocupar com a árvore. As suas ações são os seus frutos. Você é a árvore, querido. A árvore boa dá bons frutos. A árvore má dá maus frutos. Você é a árvore. Boa ou ruim? Basta olhar os frutos. Ah, mas eu não consigo mudar os frutos. Então você precisa mudar a sua raiz. Mudar a raiz fala de mudar o interior. Porque raiz é o que está lá dentro que ninguém vê, mas é lá que determina o fruto. Então, você não vai deixar de ser tentado. Faz parte da sua natureza terrena ter áreas na sua vida que não são legais. Mas você pode se encher do Espírito Santo a tal ponto de se constranger, se quebrantar, que o seu interior vai ser modificado, porque agora você pode ter o Espírito no seu interior. E aí, a partir da nova vida do Espírito, você vai ter uma nova maneira de pensar. Lembra de Romanos 12, 2, que eu falei agora há pouco? Não vos conformeis com este mundo, mas o quê? Transformai-vos pela renovação do quê? Das suas atitudes? Não, irmão, atitude é consequência de mente. Mudo a mente, mudo a atitude. Mudei a mente, mudei a atitude, muda a consequência. Quer ver o texto? Olha aqui, ó. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação da mente é mudar a maneira de pensar para experimentar, quer dizer, para ter atitudes, né, que te levem ao quê? A colher a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida é a consequência da sua atitude nova por conta da mudança de mente. Então, ou o cara muda a mente, ou ele não muda a atitude, e ele não tem o que é melhor de Deus na vida dele. Então lembra que eu expliquei em cultos anteriores aqui, que andar no Espírito é usar os olhos espirituais e a mente segundo os valores de Deus, e não seguir o padrão do mundo, mas seguir o padrão da Bíblia? Então você hoje tem, quem tem o Espírito Santo aqui? Ok, eu acredito, mas você consulta ele ou não? Você ouve ele ou não? Os seus valores estão sendo transformados, trocados, substituídos pelos dele ou não? Né? Se você estiver cheio do Espírito Santo, você consegue filtrar a atração que está vindo. Lembra do culto que eu falei sobre o poder da atração? Sim ou não? Lembra? Ela tem um poder para te atrair. Ela te atrai para seduzir. Atração mais interação é igual a pecado. Eu sou atraído, ok, eu preciso decidir se vem de Deus, se não vem de Deus. Se vem de Deus, eu posso me entregar. Se não vem de Deus, eu tenho que refutar. Por quê? Porque se eu interagir com aquilo que está me atraindo, se está me atraindo é porque existe uma certa medida de
de fraqueza em mim naquela área, senão você é atraído por cocaína, você é atraído por veneno, você é atraído por drogas. Por exemplo, eu não sou. Eu acredito que 90 e tantos % aqui também não é atraído por nenhum tipo de droga. Então, se a pessoa, você sair aqui, parar ali na esquina e o cara lhe oferecer uma droga, você vai ser tentado? Sim ou não? Não, porque você já tem um padrão de raciocínio e comportamento que refuta aquela oferta. Agora, se você não tem esse padrão de raciocínio e comportamento, você está suscetível àquela oferta. E aquela oferta passa a ser atrativa, por conta de um problema, literalmente, de raciocínio, de revelação, de entendimento. Por isso que o problema nunca está no que entra, mas está no que sai, porque o que entra tem que passar por esse filtro das coisas de Deus, que faz com que eu coloque as coisas no seu devido lugar, na lixeira o que é da lixeira, e na prateleira para ser usado no devido tempo, na prateleira. Estão comigo? Né? Então, o que é ser de Deus? Porque eu espero que você queira ser de Deus. Ser de Deus é ser livre para escolher. Porque escolha fala de desejo. As pessoas parecem que livre é o cara que pode fazer o que quiser. Não. Livre vai muito além disso. Porque muitas vezes o que ele quer não é o bom para ele. Livre é o cara que tem a capacidade de dizer não até para aquilo que ele quer. Esse é o verdadeiro livre. Livre é aquele que mesmo podendo fala, eu não vou por outro motivo de ordem maior. Por ordem de força maior. Então ser de Deus é ser livre para escolher, porque escolha fala de desejo. Liberdade não é simplesmente mudar de atitude, é mudar de escolha. E mudar de escolha tem a ver com o estado de consciência do que é melhor para mim. E você só vai ter isso cheio do Espírito Santo. Sabe, muitas pessoas, eu parei de usar, o cara era alcoólatra. Eu parei de beber. Eu parei de beber. Que bom. Parabéns. Não vou diminuir essa grande vitória na sua vida. Mas eu quero lhe dizer, não basta parar de beber. Você precisa se encher de Deus o bastante para ter uma medida de convicção interior de que você chega ao ponto de não mais querer beber de forma alguma, porque você é convencido da consequência. Você é tão convencido de que aquele desejo é ruim e que a consequência é pior ainda, que você refuta toda ideia ligada àquilo, coligada àquilo, a tal ponto de ter repulsa. Repulsa é muito maior do que simplesmente falar, não, obrigado, não quero beber, eu não vou beber. E eu acredito que isso pode acontecer na vida e deve acontecer na vida de todo filho de Deus que se enche do Espírito Santo. Ele se enche tanto do Espírito Santo, ele se enche tanto do Espírito Santo, que ele muda de escolha, ele muda de padrão de comportamento, ele não tem mais a ver com aquilo. A palavra fala, aquele que roubava, não roube mais, o que mentia, não minta mais. Ele sai desse comportamento e fala, estou fora. Mas você não tem mais vontade? Não tenho mais vontade, porque isso desagrada a Deus, isso só arrebenta com a minha vida. Eu não sou mais um retardado, escravo do pecado. Hoje eu sou livre para não só escolher o que é melhor para mim, mas para ter a clareza de que isso daí é muito ruim para mim. E porque é ruim para mim, eu não vou me meter com isso. Com muito prazer, obrigado, sai para lá. Então, se você não é o cara que chegou ao ponto de não só parar de pecar, mas de ter repulsa ao seu tipo de pecado, é porque ainda há muito espaço na sua vida e na sua mente para ser preenchido pelo Espírito Santo e pelos valores de Deus. Hebreus capítulo 4 fala o seguinte, Hebreus 4,16: acheguemo-nos
confiadamente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Sabe o que está faltando? Você tem área na sua vida que você tem pecado? Que o título hoje é o quê? Chega de... E se Deus está me incomodando durante a semana para trazer essa palavra para essa igreja, é porque ainda tem muito irmão pisando na bola. Se fosse 2 ou 3, ele puxava a orelha dele em casa. Mas se tem mais de 2 ou 3 aqui. E está faltando temor. Está faltando ir para Deus. Ele fala: acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça, para que a gente possa obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Você precisa da graça de Deus para ser fortalecido, para falar: vou acabar com isso na minha vida, o pecado vai ser extirpado da minha vida, eu não vou mais dar lugar para o diabo na minha vida, eu vou ser um cara abençoado e eu vou prosperar em todas as coisas que eu vou fazer. Nós precisamos parar. Irmão, deixa eu te falar, tire os olhos das suas atitudes, comece a focar nos seus desejos, comece a estabelecer filtros maiores, comece a se preocupar mais, sabe? Foque na raiz do problema. Foque na raiz. Cara, pastor, mas eu não sei. Vai orar. Vai orar. Vai buscar o Senhor. Né? A Bíblia fala aqui em Colossenses capítulo 3. Isso é o padrão de vida do crente. Colossenses 3, a partir do versículo 1. Então, se você ressuscitou com Cristo, busque as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pare de buscar as coisas do mundo. Afeiçoai-vos às coisas que são de cima e não às coisas que são da terra. Cara, está na hora da gente ser crente de verdade. Está na hora de, cara, fala, maluco, esses caras não tem 2 conversinhas com ele, não tem conversa mole com ele, não tem conversa torta com ele. Afeiçoai-vos às coisas que são de cima e não às coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo em Deus. Está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, irmãos, que a nossa vida aparecer, nós também vamos aparecer com Ele em glória. Está na hora de deixar Cristo vir para fora da nossa vida. Chega de viver vida de crentinho. Quer ver uma coisa que me mata? Encontrar um crente na rua, tá trocando ideia com o crente falar palavrão. A sorte dele é que o velho Ricardo tem que pôr na cruz. A sorte dele é que... Rapaz, eu fico indignado. Conversa errada de crente. Você está maluco? Está maluco? Que tipo de crente você é? Porque é você que escolhe o tipo de crente que você quer ser. O versículo 5 desse capítulo 3 de Colossenses, ele fala: mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, a idolatria. É você que mortificai, não é anjo, não é Deus, não é ninguém, é você. É você que tem que tomar a rédea da sua vida. É você que tem que tomar a rédea da sua vida. Porque sobre tais coisas, versículo 6, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quer dizer, você não se preocupa com o que Deus está pensando com você, não? Vocês lembram o primeiro texto que eu falei hoje na pregação? Aquele que é nascido de Deus, lá de 1 Pedro, capítulo 2, aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Por isso que eu falo, estão na igreja, vem no culto domingo, dá até dízimo e oferta, mas eu questiono ser salvo. Tem gente aqui que não é salvo, já está na igreja há 5, 10 anos, não vai para o céu. Por que não vai para o céu? Porque não nasceu de novo. Por que não nasceu de novo? Porque vive na prática do pecado, não se constrange com o pecado. Não constrange com o pecado é porque não tem vida com o Espírito Santo. Não tem vida com o Espírito Santo é porque não nasceu de novo. Não nasceu
João capítulo 3, Jesus falando com Nicodemos: necessário vos é nascer de novo, da água e do Espírito. Não nasceu da água e do Espírito, só teve convencimento. Convencimento não leva para o céu. O que leva para o céu é renovação, mudança de vida. É uma experiência com o Espírito Santo que te leva ao constrangimento aos seus pecados. Você se arrepende deles e quer ser uma nova criatura. Você se despe do velho homem e se reveste do novo homem que se manifesta para a glória de Deus. Você não está mudando desde que se converteu, então você não converteu. Porque, aliás, conversão é mudar de rumo e ir em outra direção oposta àquela que ia. O cara vem para a igreja, mas não muda do que ia. Ele só agregou um dia na agenda dele, que é o domingo de manhã, para vir na igreja. Aliás, está faltando espaço. Se você não quer mudar, não precisa vir, porque nós temos mais cadeira. Quer viver essa vida medíocre aí de crente? Arruma outra coisa para fazer. Vergonha certos cristãos. É uma vergonha certos cristãos. Não nasceram de novo. O estilo de vida deles, no falar, no comportamento, é vergonhoso para Cristo. Por isso que tanta gente fala dos cristãos como estão falando. Agora, por que eu falo que é sem vergonhice? Porque ele fala que mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra. Quer dizer, é eu que escolho. Ou alguém pôs uma arma na sua cabeça para você falar palavrão numa conversa. Alguém pôs uma arma na sua cabeça para você dar risada da piada sem noção que teu amigo do trabalho conta. Alguém pôs uma arma na sua cabeça e você não pode mudar o site que você está vendo. Alguém pôs uma arma na sua cabeça para essa amizade que você sabe que é torta, que só te dá ideia errada, que só te tenta. Não tem arma na cabeça não, irmão. Se tiver, pode ligar para a gente aqui, que a gente tem um monte de polícia aqui na igreja, vai lá salvar você desse negócio refém que você está tendo aí, a polícia vai lá livrar você. Alguém está te prendendo, a gente vai libertar você. Ele está me obrigando a fazer coisa errada. Não, vamos lá, ué, vamos. Leva um advogado, sei lá o que tem que fazer. Agora a gente vai livrar você desse cidadão que está te oprimindo. Demônio não é. Se você nasceu de novo, demônio não é. Se você nasceu de novo, você é livre para escolher o que é certo. Está fazendo coisa errada? Está fazendo porque quer. Enquanto você não assume que é porque quer, você está dando desculpa para a atitude. Não, assuma que você ainda é um cara corrompido, mau caráter, que precisa se converter. É olhar o desejo. Eu preciso ir lá na minha fonte da minha vida. Quem não vai na fonte não muda. Todo cristão tem que ir na fonte. Sabe, tem um texto, olha esse texto aqui, Romanos capítulo 13. Olha esse texto aqui, que coisa linda. Romanos capítulo 13. Vou ler a partir do versículo 12. Olha isso aqui. A noite é passada e o dia é chegado. Portanto, rejeitemos as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Está falando de uma postura do crente no mundo. Andemos honestamente como de dia, não em festanças, nem em bebedeiras, nem em orgias, nem em bebedeiras, nem em contendas e invejas. Aqui na minha Bíblia, aqui, eles escreveram 2 vezes bebedeiras, nessa versão. Mas na verdade, na versão certa, é bebedeiras, orgias e despreocupação. Talvez em outra versão. Isso. Essa Bíblia aqui, está errado. Colocou 2 vezes a mesma coisa. Ok. Nem contendas e invejas. Mas, olha aqui. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não premediteis nenhuma oportunidade para a carne nas suas cobiças. Em outra versão, não façam provisão para a carne. Eu acho esse texto fantástico.
não façam provisão para a carne para cumprir as suas cobiças. Quer dizer, certas amizades que a gente tem, dá provisão para a carne para cumprir cobiça. Certos filmes que a gente assiste, já viu aqui, né, meu amor? Eu sei que você é muito chique, mas menina, você não vê essas coisas aí, sertanejo, né? Você é muito chique. Mamãe é chique, toda delicada. Essas músicas sertanejas, você já viu esse negócio aí? Se tiver um sertanejo vai querer me bater. Não todo. Existe música que é boa, mas a maioria delas está falando de inveja, dor de cotovelo, traição, pular cerca, fazer... Já viu? Já repararam? Cuidado, você fala assim, vai pensar que você ouve, né? Pastor, já fiquei sabendo. Responde assim. Pastor, já fiquei sabendo. Não tem quem não ouviu, já ouvi também. A gente ouve, você vê. Se a pessoa ficar ouvindo essas músicas, né? Sair com a vizinha, sair com o vizinho, sair com o amigo, é o beijo colorido, é a amizade colorida, é a festa que durou, é a beber a noite toda. O cara fica ouvindo, ele fica ouvindo. Olha o problema aqui. Ei, listen to me, ó. Olha o problema aqui. A sua mente é um computador poderoso. A sua mente é um computador poderoso. O computador, ele processa a informação que colocam dentro dele. Quanto mais informação numa direção você colocar, ele vai usar aquilo como banco de dados para processar todas as situações que ele está vendo. Então, quando você fica ouvindo essas músicas mundana, maligna, torpe, descabido, com umas letras, né, absurdas, você está enchendo, você está dando provisão para a carne para cumprir as suas cobiças, que está em Romanos 13. Então você não pode ouvir certas músicas. Sabe a novela? Que tem aquela história que o cara saiu com a funcionária, que o outro saiu com a vizinha, que o outro saiu com a mulher do irmão, que o outro... Aquilo ali, provisão para a carne. Você está assistindo a história, a sua carne, dá ideia errada, porque a carne é maligna. Para de dar provisão para a carne. Acordei uns 3. Para de dar provisão para a carne. Para de dar provisão para a carne para cumprir as suas cobiças. Bota o versículo aqui, por favor. Eu quero que você anote isso daí. Não faça provisão para a carne para cumprir suas cobiças. Então não assista a certos seriados. Não, sabe aquele seriado que tem a moça mais linda do mundo e o moço mais lindo do mundo, que você assiste só para ficar vendo aquele close que eles dão nele, só que aí ele faz tudo coisa errada? Está entrando aqui, ó. Provisão para a carne, para cumprir cobiça. Daqui a pouco você não sabe porque você está imitando a história. É incrível, assistir aquele negócio que aconteceu na minha vida também. É lógico, você próprio manipulou sem perceber, porque você trabalha em função dos seus desejos, eles te levam a atitudes que vão trazer consequência na sua vida, e você está dando provisão para a sua carne. Para de dar provisão para a carne. Tem amigos, irmãos, que só quando a gente estiver muito cheio do Espírito Santo, a gente pode voltar a falar com eles. Tem coisas que nem cheio do Espírito Santo você pode assistir, nem cheio do Espírito Santo. Por quê? Você deve fazer o quê? Se apartar até do quê? Da aparência do mal. Se apartar. Olha, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Vamos terminar com esse texto. 1 Tessalonicenses 5,16. Eu gosto de mostrar tudo na Bíblia para vocês, porque daí vocês leem lá, não fala que é ideia minha, né? Olha lá, versículo 21, coloca aqui. Isso. Examinai
todas as coisas e... A palavra importante aí é qual? Tem duas: examinar e reter. O problema é que a gente não examina, a gente fica aberto. A gente aceita sem preocupação. Precisamos desenvolver essa sensibilidade à nossa percepção da realidade, das conversas. Sempre há espíritos por trás. Sempre há motivações, muitas vezes escusas por trás. Examinai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos o quê? Abstende-vos de quê? De toda... Olha que sério. Abstende-vos de toda... Essa palavra aparência é muito forte. Porque aparente não significa de fato. Aparente pode ser de fato ou não, concordam? Mas ele não falou abstende-se de fato ou da realidade mal, não. Ou do mal propriamente dito, não. Ele se antecipou, ele falou abstende-se de toda aparência. A aparência não define o mal propriamente dito. Mas só de você perceber que ali tem um problema. Aí ele continua o texto, porque você conhecia o versículo 22. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Quer dizer, há um processo. Vamos pegar o processo? Coloca aqui para mim, versículo 21. Versículo 21. Examinar todas as coisas, reter o que é bom. Quer dizer, eu examinei, achei que isso é bom. Na minha examinação, eu percebi que tal coisa, estou em dúvida. É para você fazer o quê? É só interpretação de texto. Vamos lá, versículo 22. Você vai se abster. Examinei, fico com o que é bom. O que eu tenho dúvida, por isso que está a palavra aparente. O que eu tenho dúvida, eu me abstenho, exatamente. E aí o que vai acontecer no processo dessa minha examinação com a minha abstenção? Deus nos santificará completamente. Porque você teve uma atitude que tem a ver com o padrão divino. Olha o que eu vou lhe dizer. Todas as vezes que você opta pelo padrão divino, você recebe graça e unção de Deus para andar naquele padrão. É fantástico isso. Então ele fala: e oro a Deus que de todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, olha o que Deus vai... É outra vida que você vai ter, né? Fiel é o que vos chama, o qual também o... Aleluia. Nossa, eu estou na metade. Falei para minha esposa, ela, você vai conseguir? Falei, acho que não. Mas acho que já deu para entender, amém? Eu gosto de ensinar assim. Porque qual desculpa você tem agora? E é isso, esse é o segredo. Não podemos dar desculpas para nós mesmos. O grande problema do homem são as desculpas, que ele acaba se permitindo ter, né? Eu converso com meu filho. Ontem a gente estava conversando em casa, falando, nós não podemos dar desculpas, nós não podemos permitir que a nossa alma nos justifique. Não, certo é certo, errado é errado, o padrão é esse, eu vou lutar, porque se eu puser o padrão, eu vou me dar bem. Irmão, bote na sua cabeça, o importante é o desejo. Lembra, são 3, ó. Desejo. Se você botar o olho nisso, é muito fácil tomar conta da atitude. A atitude, ela é totalmente influenciável pelo desejo. Coloca isso na sua cabeça.
90 e tantos por cento das pessoas nunca focam no desejo, muito menos na consequência, por isso que vivem na prática da atitude. Isso precisa acabar na sua vida. Homem e mulher de Deus são pessoas conscientes das suas ações. O que o Espírito Santo faz quando Ele entra em nós é nos dar consciência. Ele nos convence do pecado, da justiça e do... É outra pregação. Pode começar? Então vamos começar. Pecado, ele está no desejo. A justiça, ele vem justamente mostrando para você o que é certo e o que é errado. A gravidade do negócio. O juízo é a consequência. Quando ele te convence do pecado, ele está falando, cara, cuidado, esse negócio vai... isso daí não é certo. Para com esse negócio. Para com esse negócio. Essa ideia aí vai te levar nisso daqui. Isso daqui vai te condenar. Isso aqui vai te trazer problema. Isso aqui não é padrão. Quando a Bíblia fala de justiça, ela está falando de padrão de Deus. Porque Deus é justo. Deus é justiça. Toda vez que a Bíblia fala de justiça, é padrão divino. Quando ele te convence do pecado, falando, esse desejo não é legal. Isso aí é errado. O padrão é esse. Se você não ficar nesse padrão, o juízo é esse. Pecado, ele está falando que tipo de desejo você tem. Justiça, ele está te mostrando qual é o padrão correto. Juízo, a consequência das suas atitudes. Não brinque com Deus, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele... Amém? Aleluia. Vamos ficar por aqui.